Olá, tudo bem com você? Estamos chegando com mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista aqui pelo Canal 20, a nossa TV a cabo de Araranguá. Programa que você pode assistir também na internet. Basta acessar o www.canal20tvararanguá.com.br e você poderá nos assistir em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Hoje, dois assuntos serão tratados aqui no programa. O primeiro diz respeito à organização da Defesa Civil no nosso município e também, é claro, vamos aproveitar para falar de trânsito com a presença aqui do diretor da Defesa Civil, também da Mobilidade Pública e também diretor do Departamento de Trânsito, Paulo Roberto Oliveira. E no segundo bloco do programa estará aqui o secretário de Obras, Beto Coan, também para tratar de assuntos referentes à nossa cidade de Araranguá. Paulo, prazer tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Prazer é meu, Saulo. É uma satisfação estar aqui para prestar mais alguns esclarecimentos. Você sabia que a missão não era das mais fáceis, era bastante complicada, né? Porque você, além do Departamento de Trânsito da Prefeitura, é responsável pela mobilidade urbana, né? E também pela Defesa Civil do município. E você agora começa a organizar os núcleos, os NUPEDs, nos bairros da cidade. E começou, acredito eu, pelo principal bairro que é atingido pelas cheias. Você já fez a primeira reunião para organizar o núcleo no bairro Barranca. Exato, Saulo. É uma das prioridades, organizar a Defesa Civil. E nós realizamos uma reunião na Barranca com a criação desse NUDEC, que é o Núcleo Comunitário de Defesa Civil. Fomos muito bem recebidos, houve a princípio alguma resistência da população, até pelo fato de, em outras ocasiões, também esse assunto ter sido discutido e nunca foi efetivamente aplicado. Falaram que a Defesa Civil só aparecia na época da resposta, e o objetivo nosso é justamente fazermos um trabalho junto à comunidade, fazemos um trabalho de prevenção e de mitigação para que juntos, comunidade, Defesa Civil e os demais órgãos, possamos criar algumas ações que vão melhorar a qualidade de vida dos moradores daquele local e de outros que têm como área de risco em Araranguá. Como é que funciona esse núcleo? O núcleo ele é formado pela comunidade, são membros escolhidos pela comunidade, geralmente envolve associação de moradores, comunidade, porque o que nós queremos fazer, Saulo? Nós entendemos que ninguém entende mais de Barranca do pessoal que mora na Barranca. Como é que nós podemos falar em Defesa Civil na Barranca se nós não consultarmos, vou citar aqui alguns nomes, seu Camucha, seu Nino, o Noca e tantos outros que lá estão, Nós temos a parte teórica, agora quem vivencia o dia a dia de uma enchente são eles, então eles como engajados nessa luta, eles vão poder nos auxiliar e auxiliar principalmente a comunidade a que eles pertencem, Bom, além de reclamações desse tipo que você já citou aí, você ouviu mais o quê? Porque você foi lá também para ouvir a população a respeito dos problemas que eles enfrentam numa enchente. Eles informaram que durante as enchentes um dos problemas é que quando faziam a retirada, até faziam a retirada, mas o retorno da população teria que ser com veículos particulares e tem uma série de fatores que são peculiaridades ali daquela região que precisam ser combatidos, Saulo? Então, nós temos, eles têm consciência de que é uma área de risco e para isso preciso melhorar em muito a qualidade das suas moradias, Ao longo dos anos, Paulo, pouca coisa foi feita para evitar essas enchentes. Acho que eu me lembre, aquela comporta foi feita ali e até surtiu um bom efeito, Não para enchente grande, quando passa do controle a água acaba passando até da própria comporta, mas pouca coisa. Se falou muito ao longo dos anos também de levantar um pouco a rua que margeia o rio Araranguá, nunca foi feito. E agora nós temos a ponte sobre o rio Araranguá, a ponte de Giacomo-Mazuco. O que, na sua opinião, mais poderia ser feito para minimizar esse efeito das cheias? É justamente isso, Saulo, que nós vamos discutir com a comunidade. Nós estamos fazendo, fizemos o levantamento e já entregamos lá
na comunidade, das curvas do rio, aonde a água atinge, quais são as primeiras casas que são atingidas. Vamos fazer um recadastramento geral de todas as famílias que lá residem. E aí, junto com eles, Saulo, precisamente, de repente, na minha ótica, eu acho que essa obra seria interessante, mas como eles lá residem, eles é que vão determinar quais são as obras que nós poderemos buscar junto aos governantes para melhorar a qualidade de vida daquele pessoal. Esses núcleos serão formados em todos os bairros da cidade, porque Defesa Civil não é só enchente, né? Nós temos aqui, nós já tivemos furacão, nós já tivemos tornados, enfim, ciclones, nós já tivemos uma série de intempéries aqui que realmente acabaram pondo em risco a vida dos cidadãos. Ele será formado em todos os bairros da cidade? Olha só, a princípio Araranguá tem 7 áreas de risco com relação a enchentes. Né? São 7 áreas de risco, 541 casas e 2.164 pessoas que moram nessas áreas de risco. Então, primeiramente, nós vamos talvez fazer 4 ou 5 NUDECs, depende o tamanho. Mas se nós não fizermos NUDEC em toda a comunidade, nós faremos esse trabalho de conscientização, mobilização da sociedade, da comunidade, porque são vários os eventos. Então, por isso, essa parceria com o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Secretaria com a SDR, com a Coordenadoria Regional da Polícia, da Defesa Civil, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas possível. Uhum. Agora, é meio complicado nas áreas de risco, eu acredito até que a população atenda mais esse convite. Agora, em áreas que não são consideradas de risco, até deve haver uma dificuldade maior, né? Porque o pessoal eu acredito que sim, é uma questão de conscientização, né, Saulo? Eu acho que, mas penso que com a instalação desses NUDECs, as próprias comunidades vão se sentir no dever também de se capacitar para dar uma resposta aos moradores, né? Então, e nós vamos estar, eu não digo criar NUDECs em todos os bairros, porque é humanamente impossível, porque quantos bairros tem em Araranguá? Aí, porque não adianta criar NUDEC e só dizer que criou, tu tem que fazer um trabalho, né? Nós queremos que nem essas que nós vamos criar, nós vamos capacitar o pessoal, vamos fazer, a professora Sam tem um trabalho científico, ela é uma pesquisadora da Universidade Federal, está conosco, vai fazer um trabalho de ensinar geografia, ao invés de ensinar geografia da China, ela vai ensinar geografia da barranca, para que desde a idade mais tenra, as pessoas tenham consciência de que eles são moradores de uma área de risco e algumas coisas precisam ser mudadas para minimizar esse risco. E isso, a prevenção salva vidas. Exatamente. A gente já tem exemplos aí em Teresópolis e em tantos outros lugares em que a criação dos NUDECs salvaram em muito, né, a vida das pessoas. Com certeza. Mobilidade urbana. Semana que passou, eu recebi uma informação de que a Prefeitura estava realizando um trabalho aqui próximo ao Colégio Estadual e uma das correções que foi feita foi da rampa de acesso para cadeirantes. Porque, por incrível que pareça, a rampa foi feita, mas não cabia uma cadeira de rodas. Alguma coisa já evoluiu no seu trabalho, algum tipo de projeto em relação à mobilidade urbana? Essa coisa também que é muito discutida, desses decks que são colocados no calçadão de Araranguá, a dificuldade que eles são para os cegos, por exemplo, em termos da mobilidade. Algum projeto novo, você já caminhou isso? Saulo, nós estamos conversando com o Everton, que é o secretário de Planejamento, para nós fazermos uma geral na cidade, porque até o presente momento, não vou te mentir, não vamos aqui estar maquiando, nós não fizemos ainda praticamente nada. Essa senhora esteve lá solicitando que essa rampa fosse modificada e nós, assim que tivermos essas condições de trabalho, nós vamos fazer uma revisão geral, não só, né, mas em todas a acessibilidade, né, senhor? É verdade. Aliás, alguns acessos que existem, inclusive, nos canteiros centrais da nossa avenida para cadeirantes, volta e meia eu vejo sendo utilizado por motociclistas para fazer o retorno. Infelizmente, é uma questão de
de consciência, né? A Polícia Militar faz o que pode para reprimir esses abusos, mas o efetivo também não é o desejado, né? Então, e falta é consciência, Saulo. O trânsito é bom senso, consciência e nós temos que buscar algumas alternativas. Inclusive estamos agora estudando a compra de um radar, porque senão nós vamos encher a cidade de lombada, né? Porque não existe um outro recurso que faça com que as pessoas tenham consciência de andar naquela velocidade. Então, não é um radar para arrecadar, mas nós estamos pensando, só pensamos, não temos ainda a resposta jurídica de criar alguns postes tipo radar e dizer, ó, cidade monitorada por radar. Em algum lugar o radar vai estar. Para que isso? Para que as pessoas tenham consciência, opa, será que vai estar aqui? Será que vai estar lá? Porque o objetivo, a finalidade principal é evitar esses abusos que estão ocorrendo aí. Bem, sobre esse aspecto, tem dois problemas sérios em Araranguá. Gente que corre demais e gente que anda devagar demais também. Não é uma coisa... A legislação também prevê, você não pode andar, é um percentual da velocidade mínima. Se é 50, o cidadão anda 30, anda 20. A gente que passeia na cidade, daí fica complicado também. A velocidade mínima é a metade da máxima, né? Se fizer 50, se ele andar 25, teoricamente está dentro da lei, né? Mas atrapalha, né? Atrapalha o trânsito. Porque essa questão de encher a cidade de lombada também, ela acaba atrapalhando o trânsito. O trânsito não flui. Por exemplo, eu não consigo entender por que é que na rua Amaro Pereira tem uma lombada física em frente ao Padre Ezio Júlio e outra lá, quase chegando na 7 de setembro. Para que aquilo? No posto Risoto ali da Jorge Lacerda, em uma quadra tem duas lombadas. Por quê? Qual é a explicação disso? Porque, e não dá para retirar aquilo, refazer isso? Saulo, como eu te falei, nós estamos esperando os materiais, porque para fazer a lombada, além do asfalto, nós temos que ter tinta, nós temos que ter uma série de outros instrumentos, placas, né? Para nós fazer aquelas meias lombadas que nós já conversamos aqui, vão ser retiradas, mas para isso eu tenho que receber os materiais para que possa executar esse serviço. Quanto tempo já você assumiu a sua pasta? 90 dias. 90 dias. Em 90 dias não teve licitação ainda? Não, o processo, eu acredito, a minha parte foi feita, já houve o deferimento do prefeito, do secretário de Finanças, a licitação deve estar correndo. Tá, e essa licitação é para comprar o que, especificamente? Comprar os materiais, todos os materiais. Nós vamos... Tinta, placas, todos os materiais necessários para fazer aquela repaginagem que precisa Araranguá. No primeiro momento, nós vamos terceirizar aquelas faixas principais, o centro e as faixas de pedestres, para uma empresa, e ao mesmo tempo que estamos terceirizando, a máquina da prefeitura fará o restante da sinalização com o pessoal nosso. Por que vai terceirizar só a faixa de pedestre? Não é a faixa. Toda a sinalização, por exemplo, hoje, num levantamento que nós fizemos, nós temos 17 mil metros para serem pintados, metros lineares, né? Separação de pista. Então, vamos licitar a princípio 8 mil e o restante a prefeitura, mas é de toda a pintura, Saulo, não é só da faixa de pedestre, não, ela abrange a faixa. Quando se mede uma avenida, já está computado as faixas de pedestres. Aqui em Araranguá tem algumas coisas que a gente acaba não entendendo muito direito. Por exemplo, havia uns guarda-reios nas esquinas das nossas avenidas, né, que faziam com que o pedestre atravessasse na faixa de pedestre que tem que ser, né, eles foram retirados, não foram mais colocados. Tem algum projeto novo para aqueles guarda-reios ali? Olha, pelo que eu sei, Saulo, foi anterior à minha chegada, eles foram retirados para que fosse feito um paisagismo, uma coisa assim nesse sentido aí. Serem repaginados? Para fazer nos modos de gramado lá naquela situação, uma coisa mais humanizada, né? Mas sinceramente, eu não conversei a respeito disso ainda. Porque não foi feito para nada, foi só retirado e pronto. Quer dizer, eu acho que se você tem um projeto para aquilo ali, primeiro apronta o projeto, tira um e coloca o outro, porque ficou pior a emenda que o soneto, na verdade.
Eles eram bem feios, é bem verdade, mas pelo menos cumpriam, né, cumpriu a sua função. Então não adianta você tirar simplesmente por tirar e não acontecer absolutamente nada em relação a isso. Mas voltando à questão do radar, esse radar é um radar de mão? Ele não será fixo? Não, é um radar, é um tripé, né? É digital. Nós estamos estudando ainda, vendo a legislação para não cometer nenhum tipo de problema, porque a gente observa aí, a gente tem andado constantemente nas ruas aí, só a gente vê veículos aí transitando aí a 90, 100 por hora nessas avenidas aí, que é um perigo, né? Então, na verdade, esse radar não vai resolver isso. Tenho certeza que não, porque o número de automóveis, de motoristas que excedem a velocidade é muito maior do que um radar, né? E vai acabar arrecadando, porque a lombada eletrônica eu sou favorável, porque ela está ali, você está vendo, né? E só passa acima da velocidade se você não estiver prestando atenção. Agora, esse radar de mão, um dia ele está aqui, um dia ele está ali, sei lá onde é que ele vai estar, né? Mas o objetivo, Saulo, eu acho que eu não me fiz entender. O objetivo é colocarmos tipo uma lombada eletrônica. Vamos colocar um ponto aqui, um ponto acolá, em diversas regiões da cidade. Sim. Então, presume-se, né, que o radar pode estar ali. Por qual é o objetivo? É que as pessoas andem na velocidade compatível, só isso. Né? Então ele não vai ser uma lombada eletrônica, mas ele vai ter um lugar determinado para estar, é isso? Nós vamos mudá-lo. Nós vamos mudá-lo de acordo com a programação, mas vai ter um ponto que vai dizer assim, aqui supostamente pode estar um radar. Certo. Então as pessoas... Vai estar identificado esse local. Não, vai ter um poste, vai ter um poste, vai dizer, opa, aqui tem radar. Ou então vai colocar lá, tipo, que tem nas rodovias, rodovia monitorada por radar. Hoje... Ele pode estar em qualquer lugar. Hoje a legislação não precisa mais especificar onde ele está, né? Ela pode ser, desde o momento que diz, se tu tiver rodovia sinalizada por radar em determinado período, né? Tu tem que ter algumas placas, né? Então... Aliás, eu não sei, mas a legislação não permitia radares fixos em rodovias federais. Eu tive a informação de que a BR-101 vai receber radares agora, não sei se você sabe disso. Não, tem vários radares, inclusive colocaram mais 2, um ali próximo àquele motel, próximo ao Trevo de Criciúma, e tem outro logo depois ali. Inclusive estão num local bem... é o verdadeiro pega-ratão, né? Porque... tem uma placa lá, fiscalização eletrônica de velocidade, mas ele está bem escondido, né? Eu acho que não... O objetivo ali, sim, na minha concepção, né, de arrecadação. Porque eu acho que a finalidade principal do radar é fazer com que as pessoas tenham consciência que tem que andar naquela velocidade e pronto, né? Mas existe uma portaria interministerial, eu não me lembro se é de 2006 ou de 2007, em que houve um acordo entre a Polícia Rodoviária Federal e o DENIT para que esse sistema de monitoramento de radares fossem implantados. Aí eu imagino quanto o governo vai arrecadar com isso. Uma fábula de dinheiro. Porque com os automóveis que nós temos hoje, cá entre nós, se andar 80, 60, isso não existe, gente. É praticamente ficar parado. Não é? A velocidade média nessas estradas duplicadas é 120, 110. 110. Para andar 120, não tem como. Não tem como. Que é 10% de tolerância. 7. Não, é a velocidade mais 7, que é a possível discrepância do radar. Então o 7 foi... Então se é 110... 117 no máximo. No máximo. Aí como pode haver um probleminha no velocímetro, é bom a gente andar 115. Para ver. Porque uma multa dessas hoje dá quantos pontos na carteira? 5 pontos. Eu estou aproveitando que eu estou falando com esse policial rodoviário federal aposentado aqui. Hoje ela pode dar 4, 5 ou 7, né? Depende da velocidade. Quanto mais aumenta mais alto é a pontuação. Isso dentro da cidade é a mesma coisa? Né? Mesma coisa. Vai pontuação na carteira. Não muda absolutamente nada. A balsa sobre o Rio Araranguá, que faz a travessia do Rio Araranguá no Morro dos Conventos, ela ficou para a Secretaria de Obras ou é Departamento de Trânsito? Departamento de Trânsito. E está bem, tranquila? A princípio está funcionando tranquilamente, está sendo feita a manutenção pela Secretaria de Obras. Toda sexta-feira faz um check-up
no rebocador, né? Estamos dando todas as condições possíveis. Está andando tranquilo. O monitoramento já foi para a licitação também, porque a balsa será monitorada 24 horas por dia, até para garantir a tranquilidade de todos, né? Eu acho que o monitoramento é a melhor saída, porque já havia sido proposto, inclusive na administração anterior, mas não foi feito. Porque ele garante o direito do trabalhador que está lá, né? Porque eu como usuário, eu posso também dizer, o cara fez isso, fez aquilo, o cara não fez nada. Exato. Garante ao usuário e também aos trabalhadores, os balseiros, os trabalhadores, né? Não, isso aí é tranquilo. Inclusive já foi autorizado pelo prefeito, já está em processo licitatório, né? Então as coisas estão acontecendo como deveria ser mais rápido, mas estão acontecendo. Pelo que você me fala, então, você falou que vai ter radares, então as lombadas eletrônicas estão descartadas, não voltam mais. Até porque, Saulo, existe uma série de reportagens, de denúncias com relação a essa cartelização de lombadas. Então, para que a gente, não é que esteja descartado, mas se nós fizermos, nós vamos fazer uma parceria com o Ministério Público, e nós não queremos nos incomodar com esse tipo de modalidade. Então as coisas parece que são 2 ou 3 empresas que detêm essa tecnologia e nós não podemos ficar refém disso, né? A não ser que haja aí um entendimento do próprio Ministério Público para que a gente... Aquelas adequações que foram feitas na rodovia Jorge Lacerda, foi o Estado ou foi o... Não, foi o Estado. Foi o Estado. Foi o Estado. Foi o Estado. Mas não foi solicitação da Prefeitura? Não, aquela rodovia ali aquele trecho ali é estadualizado, então eles têm toda a prerrogativa de... De onde a onde que é estadual? Ela é o trecho? Do trevo... Das praias, né? Do trevo da praia, daquela última lombada ali antes um pouquinho do Magela ali, daquela curva, até o Balneário Arroio do Silva. Até o Balneário Arroio do Silva, ali é estadual. Ali é estadualizado. O resto do trecho é municipal. Anterior à lombada, sim. Anterior à lombada, sim. E depois do trevo das praias até o Morro dos Conventos é... Estadual, é municipal. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas a Polícia Rodoviária só atua nesse trecho. Claro, ela não pode atuar numa área municipal. Exato. Claro. Cada um tem a sua área de competência, né? Em quanto tempo você acha que o trabalho do Departamento de Trânsito, no caso, vai funcionar a pleno, Paulo Roberto? Dá para fazer alguma previsão? Eu acredito, Saulo, que 30 dias, 40 dias deve estar pronto isso, porque essas licitações, além se não houver, eu digo isso, se não houver essa empresa impugnou a outra por isso, por aquilo, por aquele outro, então... É uma caixa de surpresa, mas se não houver nenhum tipo de problema, em 30, 40 dias eu acredito que as coisas estão fluindo. Bom, eu quero agradecer a tua presença aqui no programa, desejar sucesso, né, nesse teu trabalho aí, que é a parte mais complicada, né, quando você assume, até colocar o bonde nos trilhos, como eu digo. É verdade. Né, é meio complicado. Depois as coisas vão andando de uma forma mais tranquila, mais natural. Obrigado pela tua participação aqui, Paulo. Obrigado, Saulo, e estamos à disposição. Um grande abraço. Depois do intervalo, fique com a gente. Eu vou conversar com o secretário de Obras, Beto Coan.